Oi, gente, tudo bom? E hoje o livro que eu trouxe pra vocês não é o contrário. Se você estava vivo no final da década de 90 e já tinha ali uns 15, 16 anos, você lembra do ataque a Columbine, que foi o pior massacre dentro de uma escola ali do final dos anos 90, começo dos anos 2000. Provavelmente a gente já teve outros piores ali nos Estados Unidos, mas Columbine é um dos mais falados até hoje, porque foi o pior, né? Mesmo que eles tenham passado por um surto de atentados à escola ali nos meados dos anos 90, Columbine foi o que mais marcou. Aqui a gente vai ter um jornalista contando pra gente tudo o que ele sabe sobre a escola, sobre as pessoas que vieram a falecer ali e, claro, sobre os dois alunos que resolveram fazer o que eles achavam que deveriam. Né? A gente sabe que existe uma discussão muito grande no mundo inteiro sobre armas, né? Mas uma coisa que a gente tem que deixar claro, não é a arma que mata as pessoas, são as pessoas que matam as pessoas. Então você não precisa de uma arma de fogo para cometer um absurdo, visto que acho que aqui no Brasil a gente teve um cara que matou com aqueles facões de corte de cana. Então, na verdade, não precisa ser uma arma de fogo. A arma de fogo, ela na verdade, ela vai facilitar, porque você não precisa chegar perto. Então a pessoa não tem tempo de se defender, o que é muito cruel. Mas essa discussão vai ser pra sempre. E basicamente é o seguinte: não quer ter arma, não tenha; quer ter arma, tenha. Pra mim, cada um pode fazer o que quiser da vida, desde que depois ela arque 100% com as consequências das suas escolhas. Aqui a gente conhece dois garotos que eu não vou dizer que eles eram super problemáticos, porque eles não eram super problemáticos, tá? A gente vai conhecer esses meninos, que basicamente eu não lembro o nome, é o Eric e o Dylan, né? Dois garotos que tinham namorada, família, amigos, tinham planos pro futuro, tinham tudo, absolutamente tudo. Eles não eram os relegados do colégio, eles não sofriam bullying, eles não eram perseguidos por ninguém, eles não tinham as características que a gente espera de dois adolescentes que resolvem fazer o que fizeram, né? Eles tinham suas vidas numa boa, eles trabalhavam. Um deles, se eu não me engano, o Eric, inclusive, já estava com a matrícula da faculdade paga, eles estavam no último ano da escola. Já tinham, sabe, tudo muito pronto ali pra seguir em frente. Mas, por algum motivo que a gente nunca vai entender, eles resolvem fazer o maior atentado a uma escola de todos, que graças a Deus deu muito errado. Se o plano deles tivesse funcionado, não teria sobrado ninguém, né? Eles basicamente colocaram bombas na escola, colocaram bombas próxima à escola. Eles queriam destruir o prédio como um todo, e eles queriam que todos que estivessem ali dentro deixassem de existir. Eles não conseguiram, né? A primeira parte do plano já não dá certo, e eles meio que perdem ali um pouco do timing, da surpresa. Mas isso não impede de maneira nenhuma que eles sigam atirando e atirando e atirando. Existem cenas muito gráficas nesse livro, afinal de contas é um livro escrito por um jornalista, então ele vai contar todos os detalhes, e a parte onde ele começa a contar sobre os atentados, né, sobre como tudo começou e como tudo aconteceu, é extremamente difícil de ler. É pior do que ler um livro de terror, porque o terror a gente sabe que, por mais absurdo que seja, isso não aconteceu, ou se aconteceu, foi numa escala muito pequena. Mas aqui é desesperador. A gente vai ter os dois lados. A gente tem a família do Eric e do Dylan pós, né, o atentado, e a gente tem as famílias das vítimas, né? E algumas não conseguem separar a família dos garotos, o que é triste demais, porque os meninos tinham família, tinham irmãos, tinham tudo, né? E eu acredito piamente que o mais problemático, que tinha cara de ser mais problemático, não foi o que arquitetou tudo, né? Ele foi levado a fazer.
foi levado a fazer, porque a gente vê nos relatos aqui momentos de hesitação. Ele salvou algumas pessoas, ele pediu para que algumas pessoas não fossem à escola, que fossem embora, que saíssem antes de que tudo começasse. Então, no fundo, ele foi, de certa forma, levado a fazer. Não justifica, óbvio, porque ele tomou a decisão de puxar o gatilho, mas ele não estava 100% confortável com... Então, não tanto quanto o outro. O outro realmente não tinha nenhuma pretensão de sair dali vivo. Então, tudo o que ele fez, a maneira como ele agiu e tudo mais, fez com que eu tivesse certeza que foi tudo arquitetado por apenas um. O outro só entrou na vibe achando que era uma brincadeira, que nada daquilo seria feito, que nada daquilo seria concretizado. E quando ele percebeu que seria, era tarde demais para ele voltar atrás. Ele poderia ter feito o quê? Ter atirado, né, no amiguinho, mas ele não queria matar ninguém. Tanto que ele errou vários tiros, ele fingiu que não conseguia atirar. Então ele teve algumas ações ali que mostram o quanto ele estava arrependido daquilo que estava acontecendo. Isso importa? Até certo ponto, sim. Né? Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar absolutamente nada, isso já aconteceu, a gente já viu. Para quem quiser, é só jogar aqui no YouTube Columbine que você vai ver os vídeos de tudo isso. É desesperador, os vídeos são desesperadores. A gente vê não toda a ação, mas uma grande parte dela, porque as câmeras de segurança foram instaladas no colégio 2 meses antes de tudo acontecer, e parece que o diretor sabia que algo precisava ser gravado, parecia que o diretor estava ali pronto para um desastre dessa magnitude, para poder provar o que foi que aconteceu. E, gente, se você termina de ler esse livro e você não entra em desespero com esse tipo de absurdo, você tá morto por dentro, de verdade. Os diários deles estão republicados aqui, então a gente consegue ver muito ódio da parte do Dylan e quase nada de ódio da parte do Eric. Então é muito engraçado você tentar entender o que se passava na cabeça deles, o que se passava na mente deles no momento em que eles estavam cometendo uma atrocidade sem fim. Esse é o tipo de livro que não é para todo mundo, não adianta, não é fácil de ler. Não tenho nem por que falar que esse livro tem gatilho, porque esse livro tem gatilho. Gatilho para tudo que você possa imaginar, tá? Então, cuidado, leiam só se você tiver condições de encarar uma história dessa. Não dá para ler rápido. Normalmente esse tipo de história, né, esse tipo de livro, não são livros muito fáceis de ler, mas para quem gosta de mente humana e true crime, isso aqui é um prato cheio. A gente aprende algumas coisas, tenta entender outras e no final das contas fica sem ter uma conclusão dos motivos disso aqui. Porque como tanto o Eric quanto o Dylan não sobreviveram, a gente não teve como estudar os dois, a gente não teve como perguntar pra eles em nenhum momento por que vocês fizeram isso, aonde vocês estavam com a cabeça e qual foi o gatilho que degringolou tudo isso. Por quê? Assim, a pergunta que fica, por quê? Por que você fez isso? Né? Um adendo, por exemplo, eu tô lendo o livro do Maníaco do Parque. E a gente sabe por que ele fez isso. Porque a gente sabe. Ele foi estudado nos últimos 30 anos, a mente dele foi revirada nos últimos 30 anos, então a gente sabe. Mas por quê? Porque ele estava vivo. Porque ele não cometeu suicídio, porque ele continua entre nós. Então a gente consegue tentar entender o que fez ele fazer isso. Aqui, a gente nunca vai saber, porque em nenhum momento da vida deles, antes deles tomarem essa decisão, teve algum indício. Gente, é tão maluco que na noite antes de tudo acontecer, o Eric falava com a namorada numa boa, sabe? Não se despediu, não terminou, não fez absolutamente nada. Tava tudo bem, até que não tava mais. É louco do começo ao fim, certo? Então é isso, eu vejo vocês no próximo e tchau.